Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast Conversa com Luana Ribeiro. E hoje nós vamos falar sobre pessoas empreendedoras, pessoas de fibra, de garra. E eu estou com uma convidada lindíssima, mega especial. Eu, particularmente, eu sou uma admiradora do trabalho dela. Ela começou como digital influencer e foi empreendendo, empresária. E hoje tem a própria marca com vocês, a Letícia, da Let's Slow. Obrigada, Luana. Estou feliz de estar aqui com você. E trocar ideias, falar com essas mulheres empreendedoras, vai ser um prazer ter essa conversa. E me fala, como é que começou tudo, assim? Começou naturalmente, com as redes sociais? Então, vou até pontuar que eu comecei antes das redes sociais. Eu descobri o empreendedorismo na faculdade. Você sabe que eu mudei para Palmas em 2009, sou anapolina, e vim para fazer faculdade. Fiz UFT, fiz arquitetura, e lá eu comecei vendendo capinhas de régua. Então, a minha história começou lá, porque eu morava na casa de uma tia, de favor. Meu pai não tinha condição para me manter aqui, então a gente deu um jeito. Eu vim, estudei, e lá na faculdade foi onde eu descobri... Quem quer faz, não é isso? Quem quer faz. Quem faz, eu falei, pai, nós vamos dar um jeito, eu vou fazer acontecer. Então, eu morava com minha tia, meu pai mandava R$200 por mês, para me manter assim para alimentação, e eu falei, eu preciso arrumar um dinheiro, né? E o primeiro negócio que eu fiz foi atender a necessidade dos meus colegas, porque a gente tinha uma régua paralela, não sei se você já viu, uma régua paralela. Já, aquela de arquitetura. Parece que é de alumínio. Isso. Aí o estudante de arquitetura tinha que levar todos os dias aquilo para a faculdade. E a gente de ônibus, sem jeito de levar. Falei, gente, vou fazer uma capinha, que é tipo uma mochilinha para carregar a régua. E a minha tia era costureira, então eu desenvolvi com ela esse produto, ela produziu e eu comecei a vender. Comecei a vender a R$20 essa capinha. Vendi para a faculdade inteira a capinha, depois comecei a personalizar, e cores e tudo. Falei, amei isso, fiz um dinheiro, mas esgotou. Vendi para todo mundo, não tinha mais o que crescer nesse produto. E aí eu falei, eu preciso vender outra coisa, porque já consegui vender um produto, vou conseguir vender outro. Aí foi quando eu comecei a vender bijuterias. Eu peguei R$400 e fui lá em Campinas, em Goiânia, e comprava as bases dos brincos. E eu mesma fazia, então eu criava. Então eu sempre gostei de criar coisas. Então eu exercia... Isso é um dom, é nato. Eu exercia a minha criatividade ali nos brincos. Então eu comecei a fazer meus clientes. Então eu tenho um cliente hoje na Let's Slow e na Lilê que começou comprando de mim desde a capinha de régua. A Cássia, por exemplo, comprou capinha de régua, comprou brinco. Aí depois eu comecei a vender roupas. Em 2014 que eu comecei a vender roupa. Então, de 2009 a 2014, eu fui fazendo essa renda extra através desses produtos. Foi onde eu descobri que eu tinha essa veia empreendedora. E aí, continua, que está bem interessante a história. Assim. Aí depois, na sequência... Então, você formou, voltou para Palmas. Eu formei, aí eu fui o que foi o grande diferencial? Como que eu comecei a vender roupa? Isso. Na minha infância, a vida inteira, minha mãe foi costureira, né? Então, a minha mãe, ela costurou em casa, ela sempre vestiu a gente. A gente sempre teve uma cultura de, apesar de não ter uma condição financeira, de gostar de se arrumar. Então, a Letícia sempre saiu assim. Então, eu já era a patricinha da faculdade, sabe? Nossa, mas a Letícia tá achando que ela vai aonde? Eu falei, gente, estou indo só para a faculdade. De ônibus. Eu já era a patricinha da faculdade. Maravilhosa. Então, as pessoas já gostavam do meu visual, né? Então... E foi uma coisa da cultura da minha mãe, da criação da minha mãe. Então, a gente gostava de roupa desde a infância, né? E aí, em 2011, eu fazendo faculdade, eu fui para Lisboa fazer um intercâmbio. Eu consegui um intercâmbio pela faculdade. E na volta, eu tinha parado de vender os brincos, precisava de um dinheiro. Algumas amigas minhas aqui de Palmas pediram para eu trazer jaquetas, peças de couro que a gente não encontrava aqui. E aí eu falei, não, então tá, vou comprar. Quando eu fui ver o preço, era €30. Quando eu fui comprar, estava de promoção, era €7. Então, eu peguei a diferença do valor e comprei tudo em jaqueta para vender. Então, em vez de eu trazer as minhas roupas, eu deixei as coisas lá. Eu voltei de Lisboa, tudo com uma mala cheia de jaquetas. Deixou sua mala lá? Deixei minhas roupas. Com as suas roupas pessoais? Deixei. Eu trouxe só de jaqueta. É empreendedor mesmo. Falei, vou vender essas jaquetas. Aí eu comecei, foi meu primeiro capital para vender roupa. Então, com essas vendas das jaquetas, eu levantei mais ou menos R$1.500, R$2.000. Eu fiz minha primeira compra de roupas. Foi onde eu falei, não vou vender brincos mais, vou pegar essas clientes que eu já tinha, né, de brincos e vou começar a vender as roupas para elas. E aí eu fiz uma parceria com a primeira marca que me acolheu e até hoje sou muito grata. Chama Lorena Vieira, você conhece? Não conheço. É uma marca de Goiânia e ela fez com a gente... Goiânia, ela é muito cultural na área da confecção, né? Sim. Inclusive, aqui eu estou hoje para contar a sua história, não a minha.
Mas a sua história não é muito diferente da minha, porque quem vê a vida da gente assim nem imagina como é, o que a gente já passou na vida, né? Sim. E eu já tive loja de roupa, já mexi com facção. Então, eu criava e mandava fazer as roupas em Goiânia também, porque lá tem muita facção. Goiânia tem. Goiânia é um grande polo, né? É. Que é o meu sonho que Tocantins se torne também um Já polo. vendi roupa, já tive loja de roupa também. E aí, gostou? Amei, maravilhoso. Eu tive, inclusive, aqui em Palmas, mas como a política sempre tomou muito tempo... Foi o seu propósito, né? Foi, assim, porque a área de moda, você precisa de estar muito presente. Eu sinto isso. Eu acho que não é uma coisa para você dividir a atenção, né? Que foi o meu caso. Então, assim, ou era política ou era o comércio. Você teve que escolher, né? E a vida é cheia dessas escolhas importantes, né? Eu que tive que escolher entre arquitetura. Eu vim para fazer arquitetura. Meu pai, na época, porque eu tive dúvida se eu faria moda ou arquitetura, porque eu sempre gostei dessa parte criativa, né? E meu pai falou assim, vai fazer moda para quê? Como que você vai ganhar dinheiro? E eu escolhi arquitetura. Então, e é um curso difícil, um curso muito intenso. E eu, quando eu saí da faculdade, eu já estava no escritório de arquitetura, eu já estava ganhando dinheiro como arquiteta, e eu ter que abrir mão da minha formação e desse sonho também, que era bem importante, para ficar só na loja, foi uma grande decisão também. Mas o que eu acredito, assim como na sua vida, provavelmente, eu acredito em propósito, né? Acho que deu certo, você não ficou na loja de roupas, porque o seu propósito era na política, né? E hoje a gente vê... E assim, só os ousados vencem. Sim. Se você ficar sempre na zona de conforto... Há muito tempo eu queria te chamar e deu certo eu ter te encontrado. Inclusive, você tem um fã, a pessoa que faz a edição dos meus vídeos, falou, que dia que você vai entrevistar a Letícia? Tá aí, ó. Tô matando a vontade das pessoas, porque as pessoas veem uma história, elas têm curiosidade, uma pessoa tem curiosidade sobre a história, né? De como é que foi. Porque, assim, hoje você é um exemplo de sucesso. Hoje, para mim, no estado do Tocantins, você é um exemplo de empreendedorismo. Né? Então, assim, mas tudo tem um início. Você falou, eu passei muita dificuldade, eu fui atrás. Uma coisa que eu observei sobre você, Letícia, é que você sempre buscou conhecimento, sempre buscou se qualificar. Hoje você dá palestras... Você traz pessoas para comunicar com você dentro da sua empresa, né? Para formar pessoas. Isso também é muito importante. É uma coisa que eu sempre acreditei. Primeiro, eu quero agradecer por você me colocar como uma referência do Tocantins. É realmente um propósito meu de vida, levar o nome do Tocantins para onde eu for. A moda abre muitas portas, né? Então, para onde eu viajo, os eventos que eu vou, eu falo do Tocantins, porque é como se eu tivesse nascido aqui. A minha família até fica com ciúmes. Fala assim, Letícia, mas você nasceu em Goiás? Eu falei, não, gente, eu renasci no Tocantins. É isso, é sobre isso. Que eu me encontrei. Me arrepiei, gente. Eu me encontrei o meu propósito e o que eu puder fazer na minha carreira para que o Tocantins cresça, né, eu vou fazer. Então, para mim, é muito importante também estar aqui com uma pessoa que tem essa mesma garra pelo Tocantins. Né? Eu vejo que muitas pessoas jovens te observam e te pegam como exemplo. Sim. Isso é muito importante, porque o nosso estado ele ainda é muito novo. Então, quando você fala Letícia da Let's Slow, eu acho que todo mundo conhece, não só na cidade de Palmas, mas em outras cidades. Aqui perto. Não, eu fiz um evento em Colinas recente, eu fiquei impressionada. Também, assim, tem digitais influencers, inclusive você vai ver nossa audiência assim, em todo o estado, do estado do Tocantins inteiro, é fantástico, é incrível. Eu fico feliz. Então, você é referência, por exemplo, para Kiara, de Araguaína. Sim. Para outras pessoas que estão no mercado também, ingressando, se torna uma referência de sucesso. E eu acho que é importante até eu falar, durante a minha trajetória, que a gente pode passar aqui, né, para as pessoas que estão ouvindo a minha história, que é justamente isso, sobre a coragem que eu tive na minha história. Né? Então, eu acredito que a primeira grande decisão foi eu abrir mão da arquitetura, né, que não foi fácil, para seguir empreendendo. Então, naquela loja antiga, você comprou de mim na minha casa, nas minhas lojas, aquela loja da 106, que era uma loja menor, né? Então, eu comecei como sacoleira. Eu comecei, Luana, vendendo de mototáxi. Eu colocava a mala aqui,
e eu ia atender as clientes nas casas dela de mototáxi. Então, assim, eu tive coragem de investir em algo para ter uma renda, porque o primeiro momento, meu primeiro grande objetivo era eu não depender do meu pai. Então, meu pai lembra até hoje o dia que eu liguei para ele, que eu liguei para meu pai e falei, pai, não precisa mais me mandar o dinheiro que você me manda, eu consigo me manter. Então, eu tive essa ambição, sabe? Eu tive essa vontade de conquistar com a minha capacidade, que eu acredito que Deus dá dons e talentos para todo mundo. E a gente veio aqui para usar. Então, assim, eu via que eu tinha uma parte criativa, que eu tinha sido uma empreendedora, eu tinha que fazer alguma coisa. E hoje, essa parte de ensino, eu vejo muito mais como uma responsabilidade minha. Porque eu vi que eu consegui muitas coisas, eu consegui empreender, eu consegui realizar muitos sonhos. Então, eu devo e posso ajudar outras pessoas a realizar os sonhos delas também, através do aprendizado que eu tive na minha vida. Então, eu amo ensinar, eu amo compartilhar conhecimento. Hoje eu tenho o Let's Now, que é um curso de gestão, onde eu abro todas as estratégias da minha empresa em 2 dias. Então, eu falo sobre gestão, sobre liderança, sobre cultura, sobre os processos que eu uso dentro da loja, né? Como eu treino as pessoas. Ele é presencial ou é online? Presencial. Eu só tenho presencial hoje. São 2 dias. É um curso 100% apoiado pelo Sebrae. Então, o empreendedor, né? Que o Sebrae é uma instituição que apoia o desenvolvimento do empreendedor. Então, ali ele tem mais de 40% de desconto para adquirir o curso, ainda parcelar em 10 vezes. Então, no primeiro curso que eu fiz um teste, né? Quando eu lancei o primeiro, o pessoal do Sebrae me chamou e falou, não, esse produto tem que estar dentro do Sebrae. Então, para mim, eu fico muito feliz também de ter instituições que reconhecem o meu trabalho, né? E, assim, eu fico feliz também de estar ensinando o que eu aprendi nessa trajetória, as pessoas a evitarem erros que eu cometi, né? E hoje eu acho que o grande diferencial do Let's Now é mostrar que as pessoas são capazes. Porque hoje as pessoas ficam muito assim, mas no Tocantins vai dar certo, lá é pequeno, será que tem público? Será que tem isso? Gente, eu nunca tive medo. Eu acho que o Tocantins é maravilhoso, que a gente está aqui para fazer ele crescer, que tem público e que a gente tem que saber o que a gente faz, claro, né? Mas a gente tem que ter coragem, a gente tem que ter ambição. Então, acho que as pessoas saem do Let's Now assim, doidas para fazer mais, sabe? Que ótimo. E você, um período, você esteve muito, muito, muito presente, a sua imagem nas redes sociais. Foi quando eu comecei você falou que eu comecei como influencer, né? Isso. Acho que foi a virada de chave da minha vida empreendedora. Porque eu comecei lá vendendo na casa das clientes, vendendo na faculdade. Quando eu entrei, de fato, na rede social, Luana, era o Snapchat. Então, eu comecei... Adorava o Snapchat. Nossa, eu amava o Snapchat. Gente, quando eu descobri que lançaram o Instagram, meu Deus, eu fiquei... O que eu vou fazer da minha vida? Agora eu vou ter que ir para outra ferramenta. Aí eu ficava Snapchat, Instagram, né? Mas eu comecei, o meu grande público foi no Snapchat. Então, o que foi o grande diferencial naquela época? Ninguém tinha coragem de aparecer todo dia, de postar look todo dia, de mostrar todo dia, de mostrar... E eu fiz isso. Então, eu tinha muita disciplina, que eu acho que é o... Disciplina é a chave de todo o negócio, né? Eu acho que ele é o pilar da evolução pessoal, ele é o pilar de realização de sonhos, de metas. Eu acho que é a disciplina. E constância, né? Porque se você é constante em alguma coisa, você começa a ser conhecida por aquilo, né? Ter credibilidade por aquilo que você é constante. Então, a minha constância ali na rede social fez uma grande diferença. E aí, depois, não sei se você lembra, que eu entrei na rede social, entrei no Snapchat, fui constante e comecei a ousar com os eventos. Então, qual que era a minha grande dor? Como eu amo o Tocantins, né? Uma dor que eu tinha era assim, minhas amigas da faculdade falavam assim, eu tenho uma formatura, vou ter que ir lá em Goiânia, vou ter que ir lá em São Paulo comprar roupa, porque aqui não tem. Eu falava, nossa, gente, me doía, assim, falar que aqui em Palmas não tem. Aí eu comecei a falar assim, não, as pessoas... E às vezes eu tinha o produto, só que o que não tem é que ela queria algo de fora, algo exclusivo, algo diferente. Ela queria sentir o que uma grande loja fazia. Eu falei, então eu vou fazer isso na Let's Low. Então eu comecei a fazer aqueles grandes eventos. Foi onde eu trouxe Rafa Kalimann, Laila Monteiro, Gabriela Pugliese, quem mais? Pamela Ferrari, Paola Antonini. Eu trouxe grandes nomes do Instagram na época, porque ninguém fazia isso, né? Essas pessoas, inclusive, faziam poucos eventos, e isso foi um grande divisor de águas, porque eu abri meu e-commerce, eu comecei a vender para fora do Tocantins, me posicionei, de fato, ali no Instagram, né? Consolidei a minha marca no Instagram. Então, as pessoas começaram a falar assim, nossa, ela é uma referência da rede social. E aí, isso foi posicionando. Isso ficou muito marcado.
Ficou muito marcado. Eu lembro no evento que eu trouxe a Gabriela Pugliese, que a gente fechou a rua, deu naquela loja, na 106, pequena. Eu lembro, eu estava lá. Deu mais de 300 pessoas. E no outro dia, quando eu dirigi... Uma era eu, gente. Uma era você. E no outro dia, eu dirigindo o carro, saiu no rádio. Então, assim, eu acho que tomou uma proporção de que as pessoas falam assim, meu Deus, quem é essa doida que fazendo um evento para 300 pessoas, sendo que ninguém fazia isso na época. Era 2000 e... Acho que quando eu trouxe a Gabriela Pugliese foi 2015. Então, tem quase 10 anos, né? Não. Tá perto. É, isso aí. Foi 2 anos de loja. Eu vou fazer 10 anos esse ano. Estou fazendo 10 anos esse ano de Let's Low. Então vai trazer quem, gente? Tcharam, tcharam. Vai ser, eu quero participar desse evento, gente. Pode deixar. Nós vamos comemorar na virada desse ano, que eu quero fazer. E eu percebi que você era sempre muito presente nas redes, sempre postando o que você falou, looks diários, a sua evolução. E, de repente, Letícia casa, de repente, Letícia vira mãe. Sim. E aí? E aí são outras responsabilidades, né? E aí eu vi Muito que você foi importantes. inserindo outras pessoas na loja, digitais influencers. E aí? também formando equipe, né? Assim, o que eu vi? O empreendedorismo foi minha primeira grande paixão. Acho que foi antes do meu marido, inclusive, né? Foi onde eu descobri que no que eu tinha um talento, que eu era boa. Então, eu me apaixonei nisso eu me cobro muito. Então, você falando, você sempre buscou conhecimento. Sim, sempre busquei conhecimento porque eu tinha oportunidade, eu tinha um negócio, eu fazia negócio, eu falava assim, gente, eu preciso entender disso aqui. Eu preciso saber melhor sobre isso aqui que eu estou gerindo. E aí, depois eu casei. E é a mesma coisa, eu tive que buscar conhecimento também no casamento. Porque casamento, se você não estuda, se você não gasta tempo, se você não dedica também, ele também não vai para frente, né? Então, também fui aprendendo, né, a ser uma esposa melhor, a ter um tempo de qualidade para minha família, a colocar isso como prioridade, porque eu quero alcançar o sucesso, né? Sempre a gente tem outras metas, só que eu acho que o sucesso ele não é um lugar, ele é movimento. Então, e eu quero que esse sucesso seja alcançado ao lado da minha família. Então, eu comecei a colocar uma importância muito grande também para essa parte familiar, porque eu via que eu conseguia bem ali na minha parte profissional, né? Então, aí eu me dediquei ao casamento e nisso eu vi a necessidade de delegar mais na empresa, né, me profissionalizar para eu estar somente no estratégico, não estar mais no operacional das minhas empresas. Então, eu fui fazendo uma transição. Dentro da Let's Low, eu saí de vendedora para gerente, né? Quando eu fiz essa primeira virada de chave, já foi dolorosa. Os clientes já falavam, meu Deus, a Letícia não me atende, o que está acontecendo com a Letícia? A vendedora falava assim, agora eu não vendo mais, porque eu só vendo se a Letícia estiver aqui. Foi a minha primeira grande transição. E depois da Letícia, somente a Letícia produzir conteúdo. Foi uma segunda grande transição que foi muito dolorosa, tanto para a minha equipe quanto para o meu cliente, porque todos eles estavam dependentes da minha imagem, do meu provador, da minha fala, da minha afirmação. Então, ir colocando também outras pessoas nessa trajetória, todo mundo sentiu, a equipe sentiu, o cliente sentiu, o negócio sentiu, mas foi importante. Então, eu passei por essa trajetória e fui colocando pessoas, né? Então, eu coloquei primeiro pessoas na equipe. Hoje, você é atendida lá na Let's Low, você gosta do atendimento, né, Luana? Até me fala. Tá um atendimento de primeira excelência, não tem nada para reclamar. Muito pelo contrário, é muito bom o atendimento das meninas. Eu tenho muito orgulho da equipe que foi construída ali dentro. Então, tem meninas que estão ali comigo há mais de 7 anos e que são meu braço direito. Sem elas, nada daquilo ali existia. Então, elas cresceram também, elas evoluíram, elas mudaram de cargo e hoje elas formam outras meninas lá dentro, né? E aí, depois, para colocar da imagem, dividir a imagem, acho que essa, para mim, foi uma das mais dolorosas. E é o que as pessoas mais sentiram, por exemplo. Eu mesma senti. Sim. Porque uma coisa é você, outra coisa é uma outra pessoa. Que estávamos na sua rede, não na rede da outra pessoa. Exatamente. E isso foi, assim, um choque. Eu acho que foi um grande choque, tanto da equipe quanto do cliente. Eu recebi críticas, falaram assim, Letícia agora vai perder cliente, ela tá doida. Pra onde que ela tá indo? O que ela acha que ela tem que fazer que é mais importante que tá ali produzindo conteúdo, né? Mas hoje eu vejo como foi importante.
Foi muito importante, porque eu senão não tinha conseguido abrir a Lilê, né, que é a minha marca, não ia conseguir fazer o Let's Now, porque gerar conteúdo, você sabe, né, Luana? Demanda muito tempo, muita energia. Muito tempo. Então, assim, hoje o mix... Faça sol, faça chuva, hoje com o mix dos saúde ou nossos sem produtos... saúde, você tem aquela obrigação. Sim, e quando eu comecei, eu tinha um mix de produtos lá, sei lá, de 30 produtos, 40 produtos. Hoje eu tenho um mix de mais de 300 produtos na loja. Pensa se eu for vestir tudo. Né? Então, eu preciso de outras pessoas vestindo, eu preciso que e você também, eu observei que você ganhou um espaço grande no mercado, não no Tocantins, mas que você passou a vender muito para fora, para outros estados, Sim. através do e-commerce. Sim. Então, assim, qual que foi o que eu vejo que os outros estados e as outras cidades vieram para agregar na minha trajetória empreendedora? Eu vendi muito no site, né, principalmente até a pandemia, porque acho que na pandemia eu passei a vender mais no WhatsApp do que no próprio site, porque as pessoas tinham a necessidade de conversar também, de ter uma troca, de ter um contato, né? Só que o que eu entendi, Luana? Quando eu comecei a trazer influenciadoras, quando eu comecei a fazer ações, porque o que eu fiz na Let's Low durante muito tempo? Eu sempre investi em ações de posicionamento. Então, não sei se você lembra que eu fiz uma campanha chamada Terra Dourada, que eu fiz toda no Jalapão, eu levei videomaker, levei influenciadora, fiz uma semana no Jalapão fazendo campanha. Então, a gente sempre fez umas campanhas muito bonitas, né, que pareciam que era uma marca de produto mesmo, não uma multimarcas. Sim, aí, o que eu entendi, Luana? Que eu tinha demanda do site, que eu estava vendendo para fora, mas eu tinha uma demanda e um potencial muito grande de pessoas querendo revender o meu produto. Você vendia mais para fora ou vendia mais aqui no Tocantins? Sempre foi mais para o Tocantins. Sempre. Tocantins sempre foi meu cargo-chefe. Meu segundo estado que eu vendo mais é Maranhão e Pará, que é aqui perto, né? E sempre foi meu foco, essa região. Então, eu nunca foquei em tráfego ou ações do Sul, Sudeste, nunca. Minha região foi para cá mesmo. Eu amo essa região e quero continuar crescendo para cá. E aí, o que aconteceu lá em 2015, né? Que foi onde eu comecei em 2016, a abrir a Lilê. Eu comecei a ter uma procura de revender. Então, as pessoas ligavam na Let's Low e falavam assim, eu queria revender a marca de vocês. Aí a gente falava assim, não, mas a gente é multimarcas. Aí começava de novo, eu disse, mas eu queria revender a marca de vocês. Aí eu falei, opa, peraí, tem um outro produto criando, né? E aí lembrei, nessa época, minha mãe já tinha fechado. Lembra que eu falei que minha mãe era costureira? Lembro. Minha mãe teve uma marca, chamava Letícia Moda Jovem, na nossa infância. E a gente vendia na feira. Então, eu fiz feira várias vezes com meu pai. Minha mãe tinha uma loja tipo no camelô. A roupa dela era barata, né? Mas sempre teve muita qualidade. Minha mãe sempre gostou de um produto de qualidade. E a minha mãe, quando a gente fez 15 anos, ela largou essa profissão. E ela voltou à profissão dela, ela é formada em economia, ela voltou a ser professora universitária. E aí ela ficou alguns anos sendo professora universitária. Aí, em 2016, quando eu comecei a ter essa demanda, eu falei, mãe, vamos abrir uma marca? Vamos começar a fazer uns produtos? Vamos pegar, a gente tinha as máquinas no fundo da casa da minha mãe, para você entender. Olha isso. E aí ela falou assim, minha filha, vamos. Aí ela não largou a profissão dela ainda, e a gente começou a criar os primeiros produtos da Lilê, em 2016. Então, a gente começou no fundo da nossa casa, com as máquinas da nossa infância, pegamos uma prima, uma outra funcionária, e começamos a montar os produtos. Em 2 anos, a Lilê já tinha saído de lá, a Lilê já estava com umas 30 revendas, ela cresceu muito rápido, a Lilê. E a pandemia, ela duplicou a Lilê. Porque como a Lilê, ela sempre foi online, eu nunca tive um showroom para vender atacado, eu nunca tive um site para vender Lilê, a minha venda era somente pelo Instagram, o da Lilê. As empresas que não tiveram muita dificuldade na pandemia foram as que já tinha, a minha operação era 100% online. Nas redes. 100% online. Então, assim, hoje a gente tem 60 revendas fixas mês na Lilê, em todo o Brasil, né? É claro que nossa principal venda é no Tocantins, então a gente tem revenda em Gurupi, em Araguaína, em Colinas. Todas as cidades aqui de Tocantins a gente tem revenda. Araguaína, Colinas, no Bico, Pedro Afonso. Tipo Agostinópolis, Araguatins, Goiatins. Essas menores a gente tem, elas não são mensais, mas a gente tem uma venda. Mas as mais fortes são Paraíso, tem também. Todas essas cidades a gente tem revenda, e a gente tem revenda também no Centro-Oeste, né? Goiás, Goiânia, Rio Verde. E também muito forte no Maranhão.
Então, a Lilê foi E- crescendo aí nessas E aí regiões. vocês foram crescendo porque vocês estavam com as máquinas da época Na que época da minha vocês mãe. eram E aí a gente foi investindo. crianças, e vocês foram investindo, porque hoje eu observo que o lucro antigamente estava muito ligado ao corte, ao aproveitamento do tecido. E hoje tem máquinas digitais, hoje modernizou Hoje muito, o nosso né? processo de criação, ele é todo digital. Então, assim, eu gosto muito de tecnologia. Então, hoje a gente constrói uma peça, Lona, que você Produção entende. própria ou terceiriza? Hoje a nossa produção é própria. A gente terceiriza, sei lá, Incrível. Melhor do que eu pensei. a gente terceiriza 10%, que é o nosso jeans, que ele é feito em Fortaleza. Mas a nossa produção é própria. A gente tem um chão de fábrica com 40 costureiros Olha fixos só. nossos, mais 30 facções Aonde fica? em Anápolis. Pois é. Eu me E recordo... a gente está transferindo para o Tocantins. Meu sonho é que a gente tenha venha o um meu- incentivo fiscal. É, Alô, alô, você faz? A gente já tem o incentivo. Temos bons incentivos no Tocantins, A né? gente está montando o time. O que a gente Para começou? o ramo de moda, pode evoluir, avançar, né? Sim. Não, a gente tive uma reunião com o Beto no passado. O Beto é ótimo, inclusive, a gente de diálogo. Isso. Aí Ele é muito bom. A gente conseguiu alguns projetos para a gente fazer essa expansão da Lilê aqui. Aí eu estou começando pela criação do processo. Então, hoje, a Lilê já tem base aqui. Então, eu já tenho costureiras aqui em Palmas. Então, o início do desenvolvimento do produto é feito todo aqui. Então, a estilista está aqui, a gente tem um processo de criação do produto aqui, o ateliê de costura é aqui, a peça piloto sai daqui. Então, a gente digitaliza. Então, o nosso processo hoje é todo digital. Então, na hora que a gente faz o molde, sabe? Sei. A gente passa para um programa que chama... Era sofrido antigamente. Já sofri nesse A gente negócio passa aí. por um programa que chama Audaces, então ele é todo digital, e ali a gente faz o encaixe do tecido. Eu sou da época manual, viu? Esse digital aí, eu tô por Mas fora. tem muita gente que ainda faz o digital, o manual. O manual, eu acho que ele nunca vai ser substituído, né? Eu acho que o tradicionalismo, ele existe até em coisas que a inovação é fundamental, né? Então, gente, ninguém vai substituir você provar uma roupa e você sentir o caimento dela. Acho que a tecnologia não vai substituir o que a gente sente ao vestir uma roupa, né? Então, eu faço a prova de piloto, eu faço toda essa parte do desenvolvimento aqui em Palmas, e aí a gente manda para lá. E aí, nosso próximo passo que a gente vai abrir no Tocantins é o processo de finalização. Então, a gente vai começar a ter o acabamento do produto aqui também. Fantástico. Precisamos. Porque se a gente colocar o centro de distribuição aqui, vai ajudar todos os nossos clientes. E o Tocantins ele precisa muito de industrialização. Cada vez mais o Estado precisa mais de uma independência econômica. E sabe o que é o meu grande sonho, Ilona? É a gente também construir uma cultura de moda do Tocantins. É mostrar para o Brasil como que a tocantinense gosta de se vestir. Qual que é o nosso estilo? Não, gente, a mulher, ela anda assim impecável. A gente precisa mostrar isso para o mundo, entende? Uma coisa assim que a gente observa, mulheres de outros estados estão bem básicas, assim, correria do dia a dia. A tocantinense pode estar o sol que for, a chuva que for, que ela gosta de andar bem produzida. Sim. Isso já é uma característica. Tá calor. Não tem problema, usamos bota mesmo assim. Sim. Não tem problema. Estamos maquiadas, estamos com o maquiadas, cabelo pronto, de salto alto. Sabemos qual é a maquiagem que não derrete no calor. Gente, Somos obrigadas. Eu fico pensando, pessoas... Teste de qualidade é aqui. Eu fico pensando, pessoas dos outros estados olhando os nossos stories. Fala assim, nossa, essa mulher tá... Olha que mulher linda. Nem imagina que a gente tá no calor de 40 graus. Que a gente tá assim, ó, tá suando, os suores correndo, mas nós estamos... Plenas. E, assim... Meu sonho é que o Brasil inteiro conheça essa característica da mulher tocantinense. Sabe? Porque, assim, a gente tem um grande diferencial. Tá vendo? Como é que não apaixona na sua história? Tá vendo? São pessoas como você que motivam outras pessoas, Letícia, porque talvez você não tenha tido lá atrás. Hoje você tem o Sebrae que te apoia. Sim. Hoje você tem uma qualificação, você já é formada, você busca conhecimento, mas na época que você começou, talvez você não teve uma base de profissional para te apoiar. Sim,
Com certeza. E acho que contar a história faz com que a gente apoie outras pessoas, né? As pessoas conhecerem as dificuldades que eu tive. Saber que você não é só uma cara bonita. Não, e que eu passei muito perrengue, que eu andei de ônibus. Passei aqui 2, 3 anos andando de ônibus mesmo, indo para a faculdade, fazendo meu estágio, vendendo roupa de mototáxi. Assim, eu acho que isso que eu passei foi tão importante. Tão importante. Eu aprendi tanto nessa época, porque a gente dá mais valor em tudo que a gente faz, em cada conquista que a gente tem, né? E eu acho que, desde aquela época, Luana, eu sempre busquei conhecimento. Você perguntando assim sobre conhecimento, eu lembrando, desde essa época eu já ia lá no Senac fazer um curso, no Sebrae. Então, meus primeiros cursos foram todos feitos pelo Sebrae. Então, eu tenho curso de finanças feito por lá. Meu primeiro site eu fiz por lá, porque o Sebrae, ele... Olha que o Sebrae nem está patrocinando o nosso podcast, mas a gente tem que mostrar isso para as pessoas, porque assim, muita gente não sabe, Luana, que a gente tem muitas coisas e que as pessoas precisam usar, né? Os benefícios que nós temos em várias ferramentas para fomentar o empreendedorismo. Então, eu sempre usei cursos gratuitos, né? Incentivo para você abrir um site, incentivo para você ter um treinamento para sua equipe. Isso tudo existe, só que as pessoas não buscam. E hoje tem muitos cursos online, né? Você falou Sim. que fez curso de finanças pelo Sebrae. Fiz. Eu tive a oportunidade de fazer pela PUC do Rio Grande do Sul, mas foi online. Sim, não, eu fiz um Eu agora. tenho vários cursos online, inclusive design de joias, que pouca gente sabe. Eu tenho um curso de design de joias. Eu fiz na pandemia online, porque na pandemia, no começo, todo mundo ficou louco dentro de casa, sem saber o que fazer, né? E a gente, quem que é, minha filha? E foi meu caso. Eu estava lançando um livro de gastronomia, de culinária. E aí foi um sonho de muitos anos. Eu falei, o que eu vou fazer agora? Aí acabei transformando num aplicativo, o qual ainda tenho que concluir. E esse mundo digital também facilitou muito a busca do conhecimento, né? Porque eu que estava fazendo um livro impresso, passei para um aplicativo. Sim. Em breve, cozinhando com Luana Ribeiro, viu, gente? Ai, que legal. É seu hobby? Eu amo cozinhar, amo minha paixão, me ensina minha a gostar. loucura. Sério? Olha, eu vou te contar uma história. Tem uma amiga delegada de polícia, ela nunca soube cozinhar na vida. Passou no concurso muito nova, foi trabalhar muito cedo. E aí, a gente muito amiga, eu sempre chamava ela para ir para minha casa, chama Juliana, tá mexendo com moda hoje, Juju Lemon, em Goiânia, ela foi para Goiânia. E aí, a Juliana, de tanto picar cebola e tomate para mim, e de descascar alho, a Juliana aprendeu a cozinhar. Um dia a Juliana me mandou uma mensagem e falou, amiga, eu estou fazendo um frango caipira. Eu falei, medo. Só respondi assim, medo. Aí a avó dela falou, gente, eu nunca imaginei que eu fosse viver para ver a Juliana cozinhar. Olha isso. Também, às vezes, o meio que você vive te ajuda a desenvolver. Meu marido adora cozinhar, mas eu fiquei mais preguiçosa ainda com ele. Porque você tem quem faça. Eu já tô pronta. Mas eu... Apesar que meu marido, ele tá aprendendo, assim, porque ele sempre teve um churrasquinho na mão, eu sempre acendi a churrasqueira, agora ele tá fazendo. Sim. Viu? Você sabe que agora eu também, falar pro seu marido, incentivar você que vai que rola. Sim, não, e como a Maitê tá gostando, ela faz bolo às vezes com as meninas lá em casa, ou faz com o Douglas, eu comecei a fazer bolo com ela ama fazer bolo. E aí eu comecei a fazer, falei, eu vou começar a fazer, porque eu acho que a gente aprende a gostar de algo que a gente faz. Eu fazia muito bolo, muito doce, hoje eu faço mais sal, mas eu cozinho tudo, uma comida mais simples a uma mais sofisticada. Um arroz, um bife acebolado e um ovo, até um prato aí francês, mexicano, árabe. Eu gosto muito. Italiano. Esses dias uma amiga minha falou, e aí, você faz a massa do macarrão? Já fiz um dia. Aí você vai ficando mais sem tempo, mais preguiçosa, porque... mais malandrinha, né? Sim, mais prática, mas, assim, né? cozinhar é uma arte também, né? Assim como moda, você falou que sempre teve... gosto, não sabia se queria moda ou arquitetura, que são duas áreas que se comunicam muito bem, né? Muito. Eu falo que eu usei muito o que eu aprendi na faculdade na moda. Eu não tenho dúvida. E eu acho que talvez você tem muito cálculo em arquitetura, talvez tenha ajudado até um pouco mais. Tenha parte somado. do cálculo, não.
Mas a parte de criatividade, criação de projeto, de entender de espaço, de entender de formas, me ajudou muito. Muito, muito. Acho que eu não gostava da parte de cálculo. Até hoje não gosto, mas eu aprendi. Hoje também, hoje essa parte de cálculo, você tem muito digital, né? Hoje você tem que saber muito mexer com programas, Sim, né? eu acho que eu acho um bicho de 7 cabeças. Sim, todo empresário, ele não pode fugir, por mais que ele seja, porque assim, eu sou uma executora comunicadora, então eu gosto de me comunicar, eu gosto dessa parte prática, eu gosto dessa parte de correr atrás e fazer. A parte que você tem que sentar na frente do computador e analisar números e organizar planilhas, isso eu desenvolvi, isso eu aprendi a gostar. Então, hoje eu já gosto. Hoje eu já me sento na frente do computador e eu já fico ali por horas, vendo planilha, fazendo números, organizando a minha planilha financeira pessoal também. Então, hoje eu já gosto. Mas eu tive que aprender a gostar disso. E eu fiz isso através dos cursos. Então, sempre que eu ia estudar, eu buscava estudar alguma coisa que eu não dominava. Porque até para a gente delegar, até para eu ter uma consultoria hoje estratégica, né, financeira estratégica dentro da empresa, eu preciso saber o que eu vou cobrar. Isso eu preciso entender dos indicadores. Você falou, até para a gente delegar, a gente tem que ter uma noção, tem que ter um conhecimento. Sim, porque senão fica perdido. Hoje, grandes empresários que eu tenho observado, eles entendem muito de tributação, de contabilidade, que é extremamente importante para a empresa crescer. Exato. Não é só você ter o dom de criar uma roupa bonita. Vai muito além disso, né? A estratégia vai muito além. E é exatamente isso. Com o tempo também eu fui entendendo a importância de estudar sobre a parte tributária, de ter um contador que é seu amigo, que ele é um planejador, que ele é... Então, assim, na contabilidade eu vou a cada 2 meses, pelo menos, para uma reunião para planejar, para revisar os números, para entender, definir novas estratégias. Então, a gente vai aprendendo com o tempo. E eu acredito que crescer no empreendedorismo é você entender um pouquinho de tudo e você ver do todo o que você pode melhorar. Né? Qual que vai ser a estratégia? Eu não podia focar só na venda ou só ali... Se eu tivesse ficado só na rede social, Luana, talvez hoje, no mundo hoje, onde todos estão na rede social, a Let's Flow não estaria onde está hoje. Então, eu precisei ir para as outras áreas. Eu precisei aprender sobre o financeiro, sobre a parte fiscal, né, sobre o desenvolvimento de produtos, para realmente definir estratégias de crescimento. Uma coisa que eu sempre observo no mercado, que às vezes a pessoa começa um negócio porque ela tem o dom, mas não tem como fugir da qualificação e da formação profissional. Não. Mesmo... um empresário grande aí que não teve oportunidade de estudar, de fazer... Você vê isso com médicos hoje, né? Você vê que os médicos hoje, eles formam e a maioria deles precisa empreender, precisa, pelo menos, gerir pessoas. Então, se você está em qualquer área fazendo negócios, né, mesmo estando na área de saúde, você precisa entender de pessoas, você precisa gerir pessoas. Então, se você não buscar conhecimento para lidar com pessoas... dificilmente você vai continuar crescendo. Você não sai do lugar, né? Não sai. Assim, o que eu entendi... Você não expande. O que eu entendi na minha jornada é que eu não empreendia roupa, não. Eu empreendo pessoas. Então, eu preciso saber de pessoas. É sobre isso, né? É sobre isso. E para você lidar bem com pessoas, você tem que... Eu acredito que o primeiro pilar é autoconhecimento. Então, você tem, além de buscar conhecimento técnico, você tem que buscar se conhecer. Isso é muito importante. O autoconhecimento... E o que é mais difícil na vida das pessoas é disciplina. Mas o que eu observei? A disciplina, ela vem com o dom que você tem. Você fazer o que você gosta, é mais fácil você ter uma constância e uma disciplina. Com certeza. Eu acredito. Eu acredito que a gente tem que fazer do que a gente gosta um trabalho, né? E aí você consegue ter disciplina para crescer. Porque você tem prazer na atividade. Eu acho também que, com o tempo, essa atividade que dá prazer, ela muda. Né? Você também, acho que por você ser muito agitada, assim como eu, se a gente faz muito a mesma coisa, a gente enjoa. Enjoa. A gente precisa de algo novo, a gente precisa de um desafio novo. Então, por mais que eu goste de moda, eu sempre precisei de novos desafios para me manter constante. Para me manter assim, isso aqui tá difícil para mim. O que eu vou fazer para melhorar? É sobre isso, né? A gente precisa sempre de uma nova motivação, não é? Sim, eu acho que... E principalmente mulheres, né? A mulher, ela precisa de um ambiente novo, ela precisa de uma meta nova, ela precisa... Assim como de roupa. A gente sempre precisa de algo novo. E me fala uma coisa, pós-maternidade, mudou muita coisa na sua vida? Muito,
Nossa, mudou. A rotina, os hábitos, acho que foi a primeira coisa que mudou, né? As prioridades de horário. Então, hoje eu não deixo de almoçar mais na minha casa, eu não deixo de. As minhas viagens são muito programadas e organizadas para que tudo lá em casa flua e eu consiga organizar a Maitê. Eu acho que as prioridades mudam muito, Luana. Eu sou outra pessoa, as minhas escolhas hoje são outras. E assim, graças a Maitê. Tudo a gente pensa nos filhos pós-maternidade, né? Tudo. Até os nossos hábitos, né? O que a gente tem feito. Realmente, porque isso vai influenciar a vida dos nossos filhos, né? Então, as minhas escolhas hoje, quando eu vou escolher algo, um novo projeto, ou uma viagem, tudo, eu me pergunto também se aquilo é importante para a Maitê. Então, acho que mudou muito quem eu sou. E eu sou muito grata de ser mãe da Maitê. Nossa, sou apaixonada. Que Deus me dê mais. Amém. E para quem está começando, assim, para quem tem um início, porque todo mundo não sabe, às vezes, o caminho, todo mundo não. Algumas pessoas não sabem o caminho para começar, como começar. E qual o conselho você daria para uma pessoa assim hoje? Para quem está começando. Eu acredito que o principal conselho... Você fala uma coisa, Letícia, muito importante. Nas redes, hoje todo mundo está fazendo. Uhum. Então, aumentou muito a concorrência. Uhum. Eu acho que o conselho hoje para todo mundo é ser bom no que você tem hoje em mãos. Porque muitas vezes a gente fica assim, eu só vou ser boa quando eu tiver aquela loja. Ou só vou ser boa ou quando eu conquistar algo. Mas se você é bom no hoje, se eu sou boa no que eu estou fazendo hoje, na oportunidade que eu tenho, se a oportunidade é eu ser secretária de uma médica, se a oportunidade é eu ser uma sacoleira, se a oportunidade é ser uma estagiária de um escritório de arquitetura, eu tenho que ser a melhor. Porque eu vou ser lembrada pelo comportamento que eu tenho hoje. Então, eu acredito que quem quer crescer, quem quer ir alto, tem que entender que a vida é um processo. E que se a gente vive o hoje com excelência, com disciplina, né, com gentileza, com educação, com propósito, sabe, Luana? Eu acho que as oportunidades, elas vêm. E a gente cresce nos pequenos momentos, nos pequenos detalhes. Então, eu acredito que durante a minha trajetória, né, no estágio que eu fiz, na mentoria que eu dei na faculdade, na capinha de régua, eu sempre quis fazer a diferença na vida da pessoa, daquela pessoa que estava comprando, daquela pessoa que estava me contratando. Eu sempre quis mexer com o emocional daquela pessoa, de falar assim, nossa, ela, de fato, é uma pessoa interessante. Ela é uma pessoa que se preocupa. Então, eu acredito que quando a gente se preocupa com o que a gente tem hoje, a vida nos oferece o melhor. Então, as oportunidades certas vão vir. Então, eu acho que a pessoa tem que focar em ser hoje um excelente profissional, independente da oportunidade que a pessoa está vivendo. E, claro, acreditar nos sonhos. Eu acho que a gente precisa sonhar, Luana. E muitas pessoas estão aterrando os seus sonhos. Sabe? Por falar assim, eu não tenho dinheiro, eu não tenho competência, ou a família em que eu nasci não me deu oportunidade, e achando culpado para tudo. E eu acho que quando a gente encontra a culpa, a gente paralisa. O segredo é a gente encontrar a solução. Fugir do vitimismo. Exatamente. Então, parar de ser vitimista, ser excelente no que faz, na oportunidade que você tem hoje, e encontrar os caminhos para o crescimento. Sonhar e sonhar alto. Eu acho que é isso que faz a gente crescer. É sobre isso, tá vendo, gente? Eu falei para vocês que é incrível, maravilhosa, um grande exemplo. Letícia, obrigada por ter vindo aqui, o seu tempo precioso e, mais importante de tudo, foi o conhecimento, tudo que você nos ensinou hoje. Você é sensacional e eu tenho certeza que cada dia você vai alçar voos mais altos. Obrigada, Luana. Foi uma oportunidade grande estar com você e que Deus continue abençoando a sua vida profissional e esse projeto de podcast também. Amém. Tenha abençoado. Gente, obrigada pela audiência. Até a próxima. Essa foi mais uma conversa com Luana Ribeiro. Beijo, beijo. Ai, gente.